Fala galera, estamos de volta. Canal Aposta da Dupla no ar nessa quarta-feira, dia 13 de setembro. Então estamos aí para mais um dia de palpite e análise, né? Então, data FIFA se encerrou. Brasileirão voltando aí, vamos trazer dois joguinhos do Brasileirão para vocês. Tá aí meu amigo Thiago Dornelles, como é que tá aí, Dornelles? Tudo certo, deixar aquele abração para todo mundo vendo nos acompanhando. Pedir pro pessoal já chegar deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho. E sem muita enrolação, gurizada. Bora pros jogos. Flamengo e Atlético Paranaense, 23ª rodada do Brasileirão, às 9h30 da noite. Então a gente vê aqui, pessoal, cara, o confronto aqui, cara, vem direto aqui na Copa do Brasil também, né? A gente vê que as equipes vêm se enfrentando aqui. O Flamengo levou melhor em 3 oportunidades. O Atlético Paranaense eliminou o Flamengo em uma oportunidade aqui, né? Tem uma boa vantagem do Flamengo aqui, se eu não me engano, são 9 vitórias e apenas 4 vitórias do Atlético Paranaense, né, nos últimos 3 anos e 3 empates. Então, cara, são sempre jogos duros, né? O Atlético Paranaense incomoda assim o Flamengo, né? Apesar de nos últimos 6 jogos ter sido 5 vitórias do Mengão e apenas uma do Atlético Paranaense, é sim uma pedra no sapato, é um time que incomoda assim o Flamengo, pessoal. Jogos, cara, maioria que jogos bem movimentados entre as equipes, então é sempre interessante buscar gols nesse confronto. A gente vê que a race do Flamengo nos últimos 10 jogos venceu 6, perdeu 2, empatou 2, né? E sendo uma dessas derrotas aí que acabou ocasionando na eliminação do Flamengo na Libertadores, né? Que deixou um clima bem tenso na equipe do Flamengo, né? Os próprios jogadores ali, confusão com o técnico. Então vamos ver aí, né? Todo aquele esquema lá com o preparador físico também, né? Vamos ver como é que o Flamengo parece que jogou isso para trás, né? Depois eliminou o Grêmio na Copa do Brasil aqui e vem tendo uma sequência interessante, sim, no Brasileirão, né? Venceu e o Botafogo, que tinha ganho todos os jogos em casa, né? O Flamengo foi lá, fora de casa, e venceu o Botafogo. Então, vem uma sequência interessante aí o Mengão. Vai pegar o Atlético Paranaense, que está oscilando bastante, mas apesar de oscilar, não é uma equipe que não vem perdendo, né? A gente vê que a única derrota foi pro Bolívar aqui na Libertadores, né? E até o Atlético Paranaense acabou caindo para a equipe do Bolívar, né? A gente vê que perdeu nos pênaltis depois, conseguiu a vitória em casa, mas não o suficiente para passar de fase, né? Então também uma equipe que foi eliminada da Libertadores, daí depois sentiu um pouco o golpe, né? A gente vê que no Brasileirão venceu o Cuiabá e vem de 3 empates consecutivos, né? 3 empates de ambos marcam aqui. Então vem de uma sequência aí marcando seus gols e também sofrendo, né? É uma equipe também que tem jogos movimentados, a equipe do Atlético Paranaense, né? Porque se a gente for olhar na race, em todos os jogos tivemos 2 ou mais gols. O Mengão até tem um jogo, esse aqui que foi 0-0, tem 2 jogos de 1-0, né? Mas de resto tem também jogos com 2 ou mais gols. Então, como eu falei antes, é interessante sim buscar gols, né? Então, quem quiser colocar aquele 1,5 no bilhete é muito interessante para esse jogo. Ficar de olho aqui, pessoal. O Flamengo tem no final de semana a final da Copa do Brasil, né? Contra o São Paulo. Mas pelo que eu dei uma olhada aqui, né? O Flamengo parece que vai com os titulares aqui contra o São Paulo. Mas a gente sabe, né, que mesmo jogando titulares, talvez o pessoal vá se poupar um pouquinho, né, não vá entrar com aquela gana, né, nas divididas. E a gente sabe que todo mundo quer jogar a final, né, então ninguém vai querer se machucar aí e ficar de fora desse jogão aqui contra o São Paulo, né? Então, mesmo que for com os titulares, talvez não seja aquele Flamengo com tanta força, né? Então, ficar ligado aí para quem quiser trabalhar algo a favor do Flamengo nessa situação e da vontade do Flamengo aí contra a equipe do Atlético Paranaense. O Flamengo que é o quarto colocado, né? Então aí vencendo pode até terminar a rodada na segunda colocação. E o Atlético Paranaense que é o sétimo, né? Vencendo aí o melhor que pode chegar aqui é ficar na sexta mesmo, mas vai ficar bem perto do G4 aqui, que é o grande objetivo do Atlético Paranaense na temporada, né? Não tem mais o que fazer, não ser tentar brigar por uma vaga no G4, que tá difícil, mas ainda dá para brigar.
O Flamengo em casa, pessoal, perdeu apenas para o Botafogo, né? Depois se vingou, venceu fora de casa o Botafogo. Mas de resto é que faz uma campanha mediana, né? Porque vem de 13 empates seguidos em casa, né? Venceu 5 jogos, né? Empatou 4, perdeu esse apenas essa partida do Botafogo. Então, cara, é um bom mandante, né? Uma equipe que perde pouco em casa, hein? E também com jogos aí com muitos gols, né? Jogos movimentados. E o Atlético Paranaense fora de casa não faz uma campanha interessante. Apenas 2 vitórias, venceu o Vascão e o Internacional, 3 empates e 5 derrotas. E também jogos bem movimentados do Atlético Paranaense. Apenas esse jogo foi 1-0. De resto, em todos os jogos, 2 ou mais gols, só reforçando aquela nossa entrada ali de mais de meio gols, né, para colocar no bilhete nesse jogo. Pessoal, match odds aqui. A gente vê que a odd do Mengão tá uma odd justa, né? 1,84, 1,85. Cara, mas a gente vai ter que dar uma olhada na vontade do Flamengo, né? Mesmo que o Flamengo for com força máxima aí, vamos ver como é que vai estar a vontade dos jogadores, porque vai ter essa final no final de semana, né? Então pode ser que o pessoal não vá com tudo, né? Como eu falei antes. Então vamos ficar ligado aqui pro Match Odds. Eu não vou aconselhar nada de momento, prefiro trabalhar o mercado de gols. A gente vê que o 2,5 tá uma odd de 1,93. Então, cara, para mim eu acho que é o mais interessante aqui, né? Se esse jogo já começar bem movimentado, aí, quiser se expor nesse 2,5, ou quem quiser dar uma segurada aí até uns 30 minutos do primeiro tempo, pode tentar buscar esse 1,5 no ao vivo. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui, ambas as equipes marcam pagando 1,80 e o meu placar para esse jogo 2-2. Internacional e São Paulo, Brasileirão Série A, 9h30 da noite, 23ª rodada do campeonato. Confronto nos últimos 3 anos, né? 2 vitórias do Inter, 3 vitórias do São Paulo e 2 empates, né? Confronto pouco equilibrado, mas São Paulo com uma leve vantagem nos últimos 3 anos, né? Então aqui é a race das duas equipes, né? Então o Inter melhorou um pouco a sua race, né? Vinha numa race muito ruim, né? Mas não vence no Brasileirão, se não me engano, há 9, 10 jogos. Então, vem numa sequência ruim no Brasileiro que, se a gente vê nos últimos 10, tem apenas 3 vitórias, a equipe do Inter, né? E as 3 vitórias foram na Libertadores. Tem 3 empates e 4 derrotas, né? Então, o Inter aí vem de 4 jogos sem perder, né? Também. Então, vem nessa crescente, né? Dependendo de race aí, que volte a vencer no Brasileirão, né? Que vai pegar o São Paulo, né? Que nos últimos 10 também não vem bem, né? Tem apenas 3 vitórias, tem 3 derrotas, 3 empates e 4 derrotas. Então, São Paulo que não está também no seu melhor momento, mas tem essa final da Copa do Brasil contra o Flamengo, né? Então, tem esse jogo final de semana que pesa também na questão, né? O São Paulo, a última vez que jogou foi dia 31 de agosto, foi eliminado pela LDU, então ficou um tempo sem jogar aí. Então, cara, com certeza aí a equipe de São Paulo aí vai tá focada na final, né? Por mais que jogue, pode ser que jogue os titulares aí, um time um pouco misto quente, para dar ritmo de jogo também, né? Porque senão os jogadores vão ficar 15 dias sem jogar, 17 dias sem jogar aí, quase 20 dias, e para daí já vai para uma final. Então, acho que o São Paulo vem num misto quente, mas com certeza a cabeça dos jogadores aí vão estar na final, né? Então, a gente sabe que às vezes acontece e o time tá um pouco mais desligado, um pouco mais relaxado por conta aí de um jogo importante, né? Que até acontecia com o Inter, aqui aconteceu quando estava na Libertadores, né? Então no Brasileirão não vinha ganhando, né? Não vem ganhando, por causa que tinha esses jogos na Libertadores, aí, então estava focado na Libertadores, né? Então a gente vê que São Paulo é 11º, 28 pontos, o Inter 14º, 26. Então as duas equipes precisam vencer no Brasileirão, né? Então o Inter mais por estar jogando em casa e por estar atrás na tabela, né? Se for ver, está 5 pontos à frente do Santos, então o Inter precisa vencer em casa. E o São Paulo mesmo precisando vencer e está com 28, tem uma gordurinha. E como eu falei, também tem esse jogo da final da Copa do Brasil, que é muito importante, né? O Inter em casa esse ano não faz uma campanha muito boa no Brasileirão, né? Tem 4 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas, né? E o São Paulo aí como visitante muito mal, né? Não venceu ainda no Brasileirão, são 5 empates, 5 derrotas, né, pessoal?
Então aqui a gente vê, né, o Inter começou bem o Brasileirão, né, como de praxe aí em casa, é sempre uma equipe muito forte. Então em 5 jogos tinha vencido 4, perdido apenas uma, mas for ver, faz 5 jogos que o Inter não vence em casa, né? Então por conta também da Libertadores aí que estava no meio do caminho do Inter. E o São Paulo aqui, né, pessoal, fora de casa, horrível, né? Horrível, aqui não tem nenhuma vitória. Então não, acho que não vai ser agora que vai vencer, né? Espero eu que não. Vamos para as odds aqui. A gente tem o Inter a 2,32, São Paulo a 3,7. Então, para o trade no Match Odds aí, acho interessante buscar algo a favor do Inter, né? Sabe aí que o Inter não vem vencendo o Brasileirão, mas buscar até um lei a equipe do Inter, a equipe do São Paulo, acho que é interessante. Daria para trabalhar esse lei, né? Ou dependendo da postura do Inter aí, dá até para buscar esse back, né? Se o São Paulo entrar tão desligado assim. Mas acho interessante, né? Buscar esse ler equipe de São Paulo para o bilhete um empate anula, um dupla chance Inter vem bem quente, né? Mercado de gols 1,5 de repente é interessante, né? Mas te vê aqui que o Inter tem 2-0-0, 2-1-0 e o restante 2 ou mais. São Paulo aqui tem 2-0-0 também, 1 e 2-1-0. Então, gols aí levaria para o live, ficaria mais com esse dupla chance para a equipe do Inter ir para pôr no bilhete. Já minha entrada pré, pessoal, vou pegar aqui um DNB do Inter, empate anula, pagando 1,62 e meu palpite, meu placar, 2-1 Inter. Já o nosso bilhete, pessoal, vamos pegar aqui mais de meio gols no jogo entre Flamengo e Atlético e dupla chance da equipe de Internacional contra o São Paulo, pagando 1,78 de. Fechou, então, nossa duplinha aí de quarta-feira, esses dois grandes jogos, né? Futebol brasileiro. Então vamos para dentro aí, uma unidade em cada aposta, né? Sempre lembrando, gestão de banca, mais uma unidade no nosso bilhetinho e vamos para dentro, né? Não esquece de deixar aquele like, dar aquela moral para os guri, se inscrever no canal e ativar o sininho e mandar um grande abraço aí pro seu Sérgio aí que vem nos acompanhando diariamente aí. Um abraço, seu Sérgio. Valeu! Valeu!